Olá, colorides! Gratidão por estarem aqui, tô super feliz, aguardando aí Dione entrar pra gente iniciar. Ah, ela já tá aqui, já. Que maravilha! Já vou convidar ela pra estar aqui, pra entrar aqui com a gente. Bastante desse tema que é tão importante, tão maravilhoso. Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, eu sou, Ah, bem. eu não finjo, como que fala? Não finjo costume, não, gente. As pessoas que eu tieto, que eu gosto, que eu curto, que eu sigo, eu não finjo costume, não. Já tô aqui toda nervosa já. Gratidão por ter aceito o meu convite, por estar aqui, por poder Imagina, obrigada. compartilhar um pouquinho da tua história, da tua militância pela comunidade intersexo. Eu lembro de um vídeo, acho que a primeira vez que eu te vi foi num vídeo de 2017 com o Neto, e você falou um pouquinho de você, da tua história, da história Sim. da luta da comunidade intersexo, e desde lá tenho acompanhado bastante, né, você, teu trabalho, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não te conhecem ainda da minha página, ou que gostariam de saber um pouquinho mais de você, e para a gente já depois na sequência falar um pouco do que é a importância da visibilidade intersexo, o que são pessoas intersexuais, enfim. Se você quiser começar se apresentando antes desse bate-papo. Então, vamos lá. Meu nome é Dione Freitas, né? Eu sou ativista intersexo e nesse momento eu estou como diretora executiva, né, de articulações da ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo, né? Profissionalmente eu sou terapeuta ocupacional, né? Daí eu atuo principalmente na área hospitalar, que é a minha especialização. No momento eu não estou atuando porque eu saí dos trabalhos para estudar, porque eu estou com vontade de fazer uma nova graduação, até para instrumentalizar melhor a minha atuação enquanto ativista, né, intersexo e apoio. Também eu costumo falar que eu sou ativista intersexo e que eu sou aliada LGBT. Né? Eu falo LGBT no sentido de que é, meu principal ativismo ele é no recorte de sexo, né? De sexo biológico. Mas eu apoio as pautas relacionadas à identidade de gênero e orientação afetivo-sexual, né? Só para eu vou explicar por que disso, porque tem uma questão bem complexa quando a gente vai falar de intersexo, né? Infelizmente tem coisas que a gente precisa dialogar com todo mundo. E tem muita ativista LGBT que não entende isso, porque envolve bebê. Então, assim, como envolve bebê, eu tenho que estar preparada até para chegar no momento desse governo, desse desgoverno Bolsonaro e tentar conversar com eles, você entende? E tem ativista LGBT que não entende isso. Por quê? Porque eu preciso falar sobre as cirurgias mutiladoras que fazem em bebê. E enquanto uma política de Estado, Sim. entende? E assim, não posso simplesmente deixar de falar por causa que eu odeio o governo. E todo mundo sabe que eu não gosto de governo, mas assim, se eu sou chamada para falar, eu vou. Falo das cirurgias, falo com o Ministério da Saúde que tem que ter um posicionamento, que a gente tem que ter um protocolo. E daí tem ativista LGBT que entende isso. Então, assim, antes eu me caracterizava enquanto ativista LGBTQIA+, né? Mas, para não dar problema com a comunidade LGBT, e para não dar problema com as questões intersexo, hoje eu já me coloco como ativista LGBT, e sim como ativista intersexo, por causa dessas nuances que isso, depois eu vou falar mais disso, né? Vou terminar de apresentar, mas isso é uma característica que tem em todos os países onde se tem luta intersexo. Por exemplo, na Rússia. Depois eu vou falar da Rússia como que é, só para citar por que que a gente precisa fazer esse movimento. Então vamos lá. Fora tudo isso, né, o meu mestrado ele é voltado na área de interdisciplinariedade, né?
Eu estudei política pública para a população trans, né, com política de inclusão, né, de autonomia, de afirmação, né, para a população trans, que seja intersexo e endossexo, né, para ambas. Uhum. E aí, e também participo de grupos de estudo de intersexualidade e TDS. Né? Eu participo discutindo aqui essa questão no grupo de estudo do meu mestrado, né, que é o grupo de estudo da Universidade Federal do Paraná, que é o TEDS, e também atuo no grupo de estudos da Unifesp, que é um grupo de estudo específico para questões de intersexo. Então, resumidamente, é isso assim, que eu tenho feito, além de estudar para minha segunda graduação, né? Entendi. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa militância e sobre essas outras questões que eu acho super incríveis, eu queria pedir para você explicar um pouquinho, para quem não conhece, o que é uma pessoa intersexo. Eu conheço, mas tem muita gente que não sabe, e eu sei que, como você falou, é importante a gente dar visibilidade. Então, quando a gente fala de intersexo, vale a pena frisar que nós estamos falando de sexo biológico. É óbvio que a pessoa intersexo, ela vai ter atravessamentos de gênero, né? De papéis de gênero, né? Sim, Das você opressões é uma mulher relacionadas trans. Isso, exatamente. Tem esses atravessamentos, existem esses atravessamentos. Assim como tem questões raciais que atravessam, né? Se a pessoa intersexo, ela é uma pessoa negra, ou mesmo indígena, né? Ou de uma etnia que é perseguida socialmente, ou de uma religião que é perseguida socialmente, no caso do Brasil, as religiões afros, né? Então, ela sofre vários recortes, né? Vários recortes sociais. Só que a questão é biológica, né? Que não é uma questão simples também, né? Porque, inclusive, quando a gente vai estudar gênero, né, identidade de gênero e orientação sexual, também tem questões biológicas, né? Só que, no caso da identidade de gênero e no caso da orientação afetivo sexual, o recorte ele é biológico, o recorte é social, o recorte é psicológico, neuro, né? Quando você pensa em marcadores é, neurológicos que tem diferença, né? De uma pessoa hétero, uma pessoa cis, uma pessoa hétero, uma pessoa gay, né? Uma pessoa cis, uma pessoa trans. Só que tem outros, é uma multiplicidade. A intersexualidade vai ter uma multiplicidade, mas é biológica, porque existem atualmente, assim, com certeza isso vai aumentar mais, porque as pesquisas relacionadas a sexo biológico na genética sexual está avançando bastante, né? Estudo de alelos, de genes, né? De transcrição de certos genes e atuação com hormônios e enzimas está avançando bastante. Então, quando a gente pensa em intersexo, está pensando nesse recorte, né? Que é relacionado ao quê? Ao sexo anatômico, que é aquilo que você vê, a gônadas, né, que é testículo e ovário, nem sempre você vê, né? Também tem relação a genes, né? A gente tem pelo menos mais de 24 genes associados à diferenciação, e é diferenciação, porque ao contrário das pessoas, que as pessoas acabam tendo uma religião e elas confundem que ciência age como uma religião, que ciência é dogma. Não é, a ciência não é dogma. Ela vive de evidências ou consensos, né, de acordo com a época e com as descobertas. Então, assim, não existe determinismo na biologia, né? A biologia não é determinista. Nem a matemática, que é uma ciência totalmente exata, ela tem exceções, imagina dentro da biologia, né? Inclusive, eu estava num mini curso essa semana de genética, né, sobre sexo biológico e genética sexual, e a gente falou muito sobre isso, porque tem muitos genes relacionados. Então, assim, você vai ter lá, quando pensa no recorte biológico, né, das pessoas com testículo, das pessoas com ovário, que, assim, nesse contexto, a gente vai ter, biologicamente, o macho típico, a fêmea típica, e uma variedade biológica entre um e o outro muito grande. Por quê? É uma cascata de gene que transcreve e metaboliza, né, enzimas, hormônios, né, sinalizadores, né, que são os onde o hormônio vai ligar, né? Então é muita coisa. Então, a gente atualmente tem 48 estados já categorizados. Então, isso pode aumentar de forma as descobertas. São 48 variações entre o sexo
biológico, macho e fêmea típica. Por isso que a gente fala macho e fêmea típica, porque é o que tem esses genes, os cromossomos sexuais, a genitália externa em harmonia ali, assim. Quando eu falo harmonia, não é que o outro é desarmonizado, gente. Tô tentando usar palavras para vocês entenderem, porque eu também, se eu ficar usando palavra robusca aqui, vocês não vão entender, né? Sim. A intenção é que é algo acessível. Mas no sentido de harmonia, que está alinhado. E a pessoa intersexo tem essas características misturadas, né? Ela pode ter um cromossomo sexual diferente do cromossomo que se espera para quem tem pênis, né? Ela pode ter um tecido gonodal, que é testículo, ovário e às vezes até ovotestes, que não condiz com a genitália que ela tem, que espera-se, né? Por exemplo, você pensa que uma pessoa que tem vagina vai ter ovário, né? Se você for pensar no senso comum, é isso. Mas tem muita gente que tem vagina que tem testículo, né? Porque é intersexo. Ou que tem pênis e tem ovário interno. Tem casos que são menos comuns, mas acontece. Inclusive, a gente tem um assistido na Abrai que é assim, que tem o pênis, a bolsa escrotal, como a gente, né, vocês imaginam bem em figuras, e nessa bolsa não tem testículo, tem 2 ovários. Então, assim, é uma variedade muito grande, né? Eu estou citando alguns exemplos. Então, para vocês entenderem, a pessoa intersexo, ela vai ter características biológicas, em todos esses cenários que eu falei, de ambos os sexos, tá? E a gente não usa hermafroditismo para elas, porque hermafrodita é apenas um estado intersexo, né? Se vocês repararem, eu estou usando o termo hermafrodita no meu próprio Instagram, porque a gente está com um movimento de ressignificação desse termo, que foi demonizado por muitos anos, e que tem pessoas que são hermafroditas e querem ser chamadas assim. Então, eu tenho colocado nas minhas redes sociais, que eu sou uma pessoa intersexo, hermafrodita, para ajudar a ressignificar a palavra hermafrodita. Para quem é hermafrodita, ok? Mas nós temos muitos casos, como eu falei, e a gente chama de intersexo, tá? Então, todo hermafrodita é intersexo, mas nem todo intersexo é hermafrodita. A gente vai ter pessoas Klinefelter, pessoas Tanner, com hiperplasia adrenal congênita, regressão testicular, a gente vai ter infertilidade androgênica de várias formas, né? A gente vai ter Marfan, né? A gente vai ter uma outra característica que a hipófise não funciona, nem hipófise, nem o hipocampo na parte que produz hormônios que ajudam, né, nesse processo, como as gonotrofinas e os hormônios FSH e LH, que são estimulantes de gônada, por exemplo, que daí não vai produzir nada, então a pessoa não vai entrar na puberdade, entende? Então tem uma complexidade de estados intersexo, né? Tentei resumir. Basicamente é Eu ia isso, até te assim. perguntar sobre a questão do termo hermafrodita, porque eu li, né, em alguns lugares que não se usa mais. Então, se usa mais para casos específicos de pessoas Uhum. intersexo. Então, não posso dizer que toda pessoa intersexo é hermafrodita. Não, não. E, inclusive, para a própria pessoa hermafrodita. Ela que vai dizer se ela quer ser chamada de hermafrodita, entende? Mas se vocês procurarem notícias minhas antigas, eu falava que não usava o termo hermafrodita. Por quê? A gente estava tentando excluir esse termo, porque esse termo tem toda uma carga negativa por trás. Pela própria história de como o hermafroditismo, né, foi tratado durante a Idade Média e a Idade Moderna. Na Antiguidade era uma outra coisa. Na Antiguidade, as pessoas intersexo e hermafroditas eram tratadas como seres divinos, né? Inclusive, algumas culturas atuais ainda fazem isso. As que sobreviveram, né, aos processos de colonização cultural, elas ainda fazem isso, né? Se você pegar povos originários da América, né, e da Oceania, por exemplo, os próprios povos hindus, né, na Índia, né, e os arredores ali, consideram quem é intersexo como ser sagrado, tá? Porém, houve um processo de colonização, né, que, infelizmente a Europa colonizou o mundo inteiro, influenciou muito isso, né, e a colonização não foi só uma colonização de uma maneira de pensar europeia, mas de religião, tá? E isso influenciou o mundo todo, infelizmente. Então, hoje a gente sabe que os LGBTs sofrem no planeta inteiro, né? Há em apenas algumas regiões específicas, onde tem povos originários que não. Né? Isso inclui pessoas intersexo, tá? Mas eu voltei a usar porque quando a gente criou
a ABRAE, isso foi em 2020, porque a gente já vinha pensando nisso desde 2018, mas a gente estava mais como ativistas independentes, começaram a aparecer muitas pessoas com diagnóstico de hermafroditismo, né? Pessoas que têm a carga genética XX e XY, né? Pessoas que têm testículo e ovário, ou têm ovotestes, né? Que têm útero e têm próstata, começaram a nos falar que elas eram hermafroditas e elas gostavam de ser chamadas assim, que o termo intersexo não as representava. Agora, como a gente pode falar de um movimento que tenta uma inclusão, que tenta uma mudança de paradigma, se a gente falar, não, a gente não quer usar esse termo. A gente vai virar as costas e pronto, não dá pra gente fazer isso. Então a gente começou a pensar, as pessoas trans, as mulheres trans, ressignificaram a palavra travesti, né? A gente tem várias pessoas que, inclusive, até um tempo se identificavam como mulheres trans, que passaram a se identificar como mulheres travestis, ou apenas como travestis, para poder dar força a esse movimento social, né, e político, que foi muito significativo na época da ditadura, né, contra as opressões. Então, assim, há como a gente modificar isso. Então, por que a gente não faz? Então, algumas pessoas intersexos que têm um diagnóstico, por exemplo, eu já fui eu sofri vários diagnósticos, assim, desde hipogonadismo, né, que tipo, não, as gônadas que eu tinha, que eram testículos, não eram testículos como o de uma pessoa cis ou de um macho, por exemplo, eram digenésicos, não funcionam, né, não funcionavam. Então, no momento era hipogonadismo, porque não funcionava. No outro momento, eu descobri que era hipogonadismo porque eu tinha Klinefelter. E no outro momento, não é Klinefelter. Você tem gônada Por quê? Porque a gente é múltiplo, né? E, tipo, imagina, nós temos mais de 25 mil genes, né? Correlacionando o nosso corpo. Uma pessoa intersexo tem alteração em 24, especificamente, né? Nos 24 ou nos 24. E esses, eles fazem metilação com outros genes. Então, você pode ter várias alterações. E, assim, mutação não é algo péssimo, né? A gente tem uma mania de achar que toda mutação é deletéria. Não. A mutação deletéria, que é um exemplo, é o câncer. Mas a maioria das mutações, inclusive agora a gente conversando, respirando, né, sentado na cadeira, a gente está tendo mutação. A maioria das mutações, elas são neutras ou elas são benéficas. No caso da intersexualidade, é uma mutação, a maior parte das mutações são mutações neutras. Tem algumas mutações que são até benéficas e pouquíssimas mesmo, assim, que geram casos onde tem agenesia associada de rim, né, cloaca, né, que são deletérias, porque se você não cuidar o paciente, vou falar paciente no sentido hospitalar, tá? Sim, Vai morrer, tá? Por isso, assim, então, que tem feito esse significado. Então, pode-se usar, sim, a palavra hermafrodita, porém, em alguns casos. E que eu terminando lá, porque eu sou assim, eu sou hiperativa, até que, né, isso tá até me dificultando para o vestibular, porque eu vou mudando de assunto, eu falei, Jesus, eu não tenho que me concentrar. E, assim, por que eu mudei até para mim? Porque eu passei por vários diagnósticos, né? E o último foi o quê? Que eu não respondo bem a testosterona, por isso que minha gônada não funcionou direito, porque está associada a um cariótipo mosaico, né? Eu tenho células que são XXXY, não, falei errado. XXY com XY e células que são XX. Então, assim, eu tenho um mosaico que ele dá um... Então, por isso que eu passei. Por isso que eu já passei. Não, eu tenho um mosaico que mistura características realmente, né, do ponto de vista cromossômico, é o cromossomo inteiro, não é? Genes masculinas e femininas, né? Estou generificando aqui para as pessoas entenderem, que seria macho e fêmea, tá, gente? Mas estou generificando porque é mais fácil de entender. Então, eu comecei a me autodenominar uma pessoa hermafrodita para poder fortalecer o movimento de pessoas hermafroditas, que a gente tem várias na ABRAE, né? Mas a maioria passou por tanta violência que não quer aparecer, né? Então, eu falei, vou fortalecer esse movimento, assim como a gente tem outros ativistas que fortalecem o termo intersexo. Então, eu abraço o termo intersexo junto com o termo hermafrodita, porque pelo próprio diagnóstico, né?
que dá para fazer isso, como outros ativistas abraçam o termo intersexo, mas lembram que só se usa hermafrodita para quem fala que é, tá? Você não vai chegar, eu sou intersexo, então você é hermafrodita. Não, né? Você é Sim, intersexo, que legal, né? Que bom, né? Me fala um pouco desse. Se a pessoa quiser falar sobre isso, ela vai te falar. Eu sou intersexo porque eu tenho sensibilidade androgênica. Tá bom. Entendeu? Então, acho que tem que ter essa sensibilidade, assim. sim. É, duas coisas que me chamou muito a atenção, que eu acho que é legal a gente reforçar. Primeiro que a questão de que para uma pessoa ser intersexo não é uma avaliação, uma análise feita só da genital, né, só do órgão sexual que tá ali. E é muito bacana a gente falar isso, porque tem muita gente que é intersexo e não sabe. Sim, sim. Inclusive, eu estava numa discussão esse tempo atrás que eu mandei o cara tomar no rabo, né? Adoro. Porque, porque assim, igual eu te falei, a gente tem que ter paciência e respeito com quem quer ouvir, com quem está procurando para entender, mas quando a pessoa é maldosa, eu já mando tomar no rabo, porque a pessoa não quer aprender, né? Tá falando disso, falando de pessoas hermafroditas e tal. E daí a pessoa vem perguntar, falou assim, então, se você é hermafrodita, você tem que ter duas genitálias. Daí eu falei assim, você não ouviu nada do que eu falei, né? Então vai tomar no teu cu. Falei, desculpa palavrão, porque primeiro que eu não tenho que falar com a minha genital para ninguém, né? O segundo que não é hermafroditismo não é só isso, tá? A maioria das pessoas hermafroditas tem uma genitália só. Ela vai ter vagina e vulva ou vai ter pênis. Porém, a genitália interna é diferente. A maioria, sim. Claro que tem casos que tem duas genitálias, na biologia, né, da intersexualidade, nada é assim, ó, fato, assim, reto. Gente, Não nós é. somos múltiplos, ninguém precisa ter tudo É igual, ninguém vai ter tudo igual. uhum. Então, assim, deu mesmo, porque, inclusive, eu falei pra ele, inclusive, eu tenho uma amiga, uma de várias, porque eu tenho uma que nasceu com duas genitálias e é hermafrodita, isso se define assim, né? Fala que assim, é ser militante, é só colocar na internet aí, um exemplo que também define esse termo, né? Eu estava esquecendo. Luísa Freitas. Se colocar Luísa Freitas aí no Google, vocês vão encontrar. Ela tinha duas genitálias. Estou falando que ela, a genital que ela tinha, porque ela fala isso, tá, gente? Porque você não vai falar a genital das pessoas. Mas ela fala disso, ela tem vídeos falando disso. Então, por isso que eu tô falando. Mas eu tenho amigas que são e se identificam como hermafroditas e nasceram com pênis. Porém, tem útero e tem ovário e tem testículo interno, entende? Então não dá para você ficar querendo que todo mundo seja igual. Tipo, você pesquisar até artigos nacionais que eu não recomendo muito porque são péssimos na qualidade, porque eles tentam mais patologizar a gente do que descrever. Tem artigo com imagem. Eu fico assim, puta que pariu, gente. Na Com internet você imagem. acha muito. Aham, daí, tipo, artigo brasileiro falando de casos de hemafroditismo, né? Com genitália totalmente virilizada, pênis com testículo, só que a pessoa tem fora e daí dentro o artigo relata, e tem a foto, assim, a pessoa tem útero e ovário funcionante e que menstrua pela uretra, ou seja, mija o sangue. O Falando assim sangue. pra vocês entenderem, tá, gente? Então é complexo o tema, sabe? E é múltiplo, sabe? É muito. Nossa, é muito complexo. Tem Sim. gente que tem duas Além falhas de mesmo. hormônios, né? Além de hormônios, Exato, além de cromossomos, além de um monte de outras características. Por isso tem muita gente que é intersexo e não aham, sabe. não sabe. Por exemplo, esses casos que não sabem. Um caso que nasce, por exemplo, com pênis e testículo, é um caso que pode vir a não saber, né? E ter ovário e útero interno. Outros casos, por exemplo, que são inclusive muito comuns, mais comum que esses casos, por exemplo, de duas genitálias. Tem gente que tem duas genitálias, e internamente só tem a próstata. E tem duas genitálias fora, tem próstata e testículo. Ou tem duas genitálias e tem um útero e ovário. Isso é até comum assim, dentro dos estados, né? Dos estados que têm duas genitálias. Mas a maioria dos casos, a pessoa vai ter vulva ou pênis, então por isso que vai ter essa dificuldade de saber, e porque o cromossomo é diferente. Por exemplo, casos onde se tem pênis e testículo e é XXY, né? Ou é XX, que são os que a gente chama de homens Klinefelter, ou a maioria se identifica como homem, né? Por isso que eu tô falando assim. E homens XX, né? Que muitas vezes eles não vão descobrir, ou vão descobrir com 40 anos.
que tem, por causa de um exame que foi fazer e tal, tá com osteopenia muito grave. Mas como assim, tô com osteopenia é perda óssea, tá, gente? E daí, como assim, eu tô na andropausa, não sei o quê, vai fazer lá, e daí o testículo não está funcionando direito. Quando o médico é bom, no sentido de se atentar à complexidade, né? Não deixa seus dogmas e suas crenças se meterem, ele pede um cariótipo. E o cara descobre que é XX, né? Ou XXY, né? No caso contrário, inclusive tem mais, né? Quando você pensa em pessoas com vulva e vagina, que o que tem de caso de XY, né, das mulheres, né, no caso eu falo agora também mulheres, também, assim, tipo, mulheres que são XY, que vão ser porque tem intensidade androgênica, né, ou tem inativação ou deleção de um gene chamado SRY, né, que quando ele transcreve, forma um testículo. Inclusive, nesses casos, tem até útero, porque tem gente que fala assim, XY nunca vai ter útero. Mentira, querido. A cada 20 mil nascimentos tem uma pessoa XY com útero. Então, é melhor rever suas crenças. Isso é crença, não é fato, né? Sim. Tem casos de pessoas que têm a translocação, né, desse SRY, e daí vai ter todo o desenvolvimento dito masculino, né? Então, é muito complexo mesmo, assim. A gente tem resistência a hormônios, pessoas que nascem com resistência à testosterona, e não chega a ser uma insensibilidade, né, uma resistência, resistência ao estrogênio. Então, se a pessoa for XX, vai ter grandes chances de virilizar, né? Virilizar é quando a genitália se transforma em pênis, ou quase chega perto de um pênis, por exemplo. Então, é muito complexo, né? Tem gente que naturalmente produz muita testosterona, muito estrogênio, por causa de uma questão genética, né? Daí o cromossomo, você vai olhar o cromossomo, tá lá, o esperado, né? Tem pênis, é XY, tem vagina e é XX. Mas produz muita testosterona um e muito estrogênio no outro, por causa de uma questão genética, né? Que estimula a gônada. Inclusive casos mais sutis, como hipospádia, né? A hipospádia geralmente está ligada a um funcionamento diferente ali do hipotálamo, né? Que manda alguns hormônios que fecham o tubérculo uretral e urológico ali. E daí acontece da posição da uretra estar em vários lugares, né? E pode acontecer tanto em vulva quanto em pênis. Então, é um estado intersexo, né? Mas tem gente que tenta deslegitimar isso. Você teve uma alteração no desenvolvimento. Como que você vai ser macho típico ou fenotípica? Não é típico. Você faz parte de uma diversidade, né? Além da gônada escondida, que é a criptorquidia, né? Ou da gônada exposta, no caso do ovário descer, né? Então, assim, é muita complexidade mesmo, sabe? Tem crianças que são consideradas macho, homem, né? E acabam lactando, por exemplo, desenvolve mama na adolescência e aí, sei Então, lá, por algum motivo acaba produzindo glândulas mamárias e lactar, enfim. Tô sim, aqui sim. Porque, pensando. assim, a menor parte das pessoas intersexo, né, se você pensar em número, você tem número de alguns estados específicos, né? Mas, assim, se você pegar todos os estados, todas as complexidades que eu falei, é em torno de 1 para 100 ou 2 para 100, depende da população. Então, é bastante gente. Mas os Sim. que são descobertos, né, na infância, que é por causa da genital, é 1 para 2 mil. Então, uma em cada 2 mil nascimentos, cada 2 mil bebês, tem um bebê com genitália ambígua, né? Então, o restante dos estados intersexo, quando nasce, vão ser Os outros identificados como macho. 19, por exemplo. Hum? Os outros 19, por exemplo, que seriam pessoas que Sim. deveriam, né, saber, etc., Não vão. são as pessoas que, de repente, não ficam sabendo na infância ou na puberdade, crescem Exatamente. sem saber que é uma pessoa intersexo. Exato. Cresce, vai descobrir. Os que vão descobrir na adolescência, que é a maioria dos casos, não todos, lembrando, a minoria é na infância, que é genitália ambígua, 1 a 2 mil. A maioria descobre na adolescência, e ainda tem aqueles que nunca vão descobrir, a não ser se façam exames específicos, tá? Mas a maioria descobre na adolescência por causa disso, porque nasceu lá com pênis e testículos
tópicos ali, daí é registrado como sexo masculino, né? Porque a gente registra gênero e não sexo, então é gênero masculino. Daí vai crescendo, e quando chega na adolescência, desenvolve mama. Isso acontece em Klinefelter, por exemplo, que é XXY. Acontece em quem tem síndrome de Kallmann, né? Síndrome, não por ser assim, é uma doença que vai matar a pessoa, mas porque tem características associadas, Sim. né? Que características hormonais. A pessoa XY e começa a ter desenvolvimento de mama. Pode ter se tiver produção de prolactina, e a prolactina não é produzida pelo testículo, né? A prolactina pelo Uhum. ovário, a hipófise. Então, independe do sexo genético que você tem. Se é XY, se é XX, ou se é um mosaico, independe disso. Então, pode vir a descobrir, sim, acontecer esses processos, sim. Né? Inclusive, meninas ou pessoas com vulva e vagina, chegar na adolescência e começar a desenvolver pelo, né? Nascer pelo por todo lado, crescer barba, né? Daí o clitóris começar a crescer, ficar um tamanho muito próximo de um pênis. Isso também pode acontecer, né? Inclusive, acontecia muito, só que em outras épocas, como eu mencionei, essas pessoas eram tratadas de uma outra maneira, como divindades, e na outra parcela do tempo, né, da Idade Média, eram perseguidas e mortas, e na Idade Moderna, eram colocadas em circo. Nossa. Então, isso sempre existiu. A gente falando, né, dessas crianças, acredito que as pessoas saibam que existe um processo de mutilação, mas para quem não tem esse conhecimento, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. E muitos bebês são mutilados, né, ainda na maternidade. Pensando no número que eu falei para vocês, que é um número que a gente tem de estatística aproximada, porque não tem um estudo brasileiro, né? Esses números são estudos europeus, estudos americanos, canadenses, estudos australianos, porque aqui no Brasil a gente tenta pleitear, né? É quase suplicar para ter uma política pública, para ter um protocolo de fato humanizado, para fazer esse levantamento de dados. Então a gente se baseia em protocolos internacionais, infelizmente, dados internacionais. Uma em cada 2.000 crianças tem genitália ambígua. E a grande maioria delas, assim, a grande maioria mesmo, se essa criança não tiver a sorte, a gente tanto luta para ter acesso à saúde em todo o Brasil, né? Só que se essa criança, ela tem que ter sorte de nascer num lugar no Brasil que não tem assistência médica. Porque se ela nasce num lugar que não tem assistência médica, ela não vai ser operada. Entende? Olha que paradoxo. Então, se ela nasceu nesse contexto, ela não é operada. Mas na maior parte, acaba nascendo em grandes centros ou perto de grandes centros. Por quê? Porque quanto mais gente, a proporção estatística de ter mais pessoas intersexo é maior, né? Então, ela acaba tendo acesso a certos hospitais, certos centros de referência, né, que eu não chamo, eu chamo de centro de referência porque eles se chamam, porque para mim não é referência operar bebê numa condição que não necessita. É uma mutilação por causa disso, porque é uma cirurgia que é feita, que não necessitaria e tem grandes índices de a pessoa não se identificar com o sexo, né, estipulado, o sexo e gênero estipulado para ela. Então, configura mutilação por causa disso. Não que a cirurgia em si é uma mutilação, né? Pessoas trans fazem cirurgia na genitália e não é mutilação, porque é feita respeitando a autonomia. A intersexo não tem isso. Nesses casos que eu falei, que é 1 para 2.000 nascimentos, e assim, mesmo sendo menor do que 1 para 100, que é o caso geral, todos os estados, é muita gente. Aqui no hospital de clínicas onde eu estou morando atualmente, eu lembro quando eu fui, isso faz tempo, né? Eu fui fazer um levantamento, né, sobre nascimentos em 2013, foi logo depois que eu me formei. Eu fui fazer um levantamento de nascimentos de bebês aqui, no Hospital das Clínicas. Um hospital. Nasciam 8.000 crianças por ano. Então, pelo menos, cada ano, só no Hospital das Clínicas, nascem quatro pessoas intersexo. Só no Hospital das Clínicas. Mas aqui a gente não tem só o Hospital das Clínicas, a gente tem o Hospital das Clínicas, a gente tem maternidade, a gente tem uns 5, 6 hospitais privados. Então, assim, né? Muita criança nascendo e não sendo registrada, né, como um sexo, um intersexo, né, que a gente não tem, a gente conseguiu um avanço que não é uma vitória, que é ignorado, né, mas não é colocado isso.
na prática ainda não é colocado isso, elas são mutiladas. E por isso do ativismo, a maior base do ativismo intersexo é contra cirurgias. E é em crianças. Então, a luta principal intersexo é nas crianças, tá? Por isso que a gente tem que dialogar com tudo. A gente tem que dialogar desde da extrema esquerda, a esquerda, o centro, a direita, até a extrema direita, se duvidar, gente. Como assim, a gente fala extrema direita? A Rússia, gente. A Rússia atualmente é extrema direita, direita e extrema direita. Eu conheço uma ativista lá, que é a Irina, vocês colocarem a Irina intersexo. Ela é a única ativista que é autorizada a fazer ativismo no país. Por quê? Porque ela é intersexo e luta pela questão intersexo, que é algo corporal. Ela não é perseguida. Claro que ela sofre muito preconceito. Mas por quê? Porque ela conseguiu mostrar para o governo Putin que intersexualidade é um recorte biológico que precisa ser analisado e a pessoa precisa ter o respeito à sua identidade. Ela foi autorizada a militar e ela teve que conversar com esse governo que ela não apoia. E ela tem vídeos que ela fala que o I não pode ser, na Rússia, associado ao LGBT, porque se for associado ao LGBT, o que acontece? É calado. Então a atriz dela é sozinha, literalmente, sabe? É triste. Então, por isso que a gente, não todos, né, não falo dos ativistas, mas alguns ativistas, para conseguir acessar todos os espaços, a gente é ativista intersexo. E no caso do Brasil, nós somos aliados das pautas LGBTs, né? Porque o cenário político não consegui falar a palavra, queria falar bonita. Proporciona? O propicia. Proporciona essa aproximação, né? Porque senão a gente teria que fazer diferente, porque a gente está falando de mutilação, é a mesma coisa da mutilação genital feminina na África. Então a gente precisa lutar de todas as maneiras, né? E daí é difícil. Tem pessoas, tem ativistas LGBTQIA+, que nos apoiam, entendem a questão, né? Mas tem algumas pessoas, não são todas, tá? Não estou generalizando que todo ativismo faz isso, mas tem algumas pessoas que acabam atacando a gente por isso. É que eu tô sozinha aqui, né, nesse momento, assim, sozinha de pessoa intersexo. Mas, por exemplo, se a Thaís estivesse aqui, que ela é presidente da Associação Intersexo, atualmente ela está presidente, ela poderia falar também do tanto de ataque que ela sofre. Que ela sofre muito ataque, né? Por tentar fazer esse meio de campo. Porque a gente precisa tentar fazer alguma coisa para provar isso, porque a principal pauta é essa, né? Daí tem pautas secundárias, né, que são muito importantes também, que é a não harmonização de pessoas intersexo sem consentimento, o reconhecimento do terceiro gênero ou de um marcador de gênero que não seja masculino ou feminino, né? A conscientização populacional acerca da questão intersexo, que é representatividade, discussão nas escolas, das disciplinas de biologia, principalmente no caso é biologia mesmo, né? Que quando a gente vai discutir homossexualidade, bissexualidade, transgeneridade, a gente deveria discutir, não discute, mas deveria discutir isso na biologia, nas ciências sociais, como sociologia e filosofia, né? Para a língua portuguesa, para as questões de linguagem, né? Mas não acontece. A questão intersexo, ela já é direcionada mais para as biológicas, mas é totalmente invisibilizado. Por quê? Tem um movimento, inclusive, disso, né? De principalmente conservadores, a ignorar essa questão. A gente percebe o cenário brasileiro, porque a gente acha, por exemplo, que a Rússia, para intersexo, é pior que o Brasil. Não é. Não é porque na Rússia, eu estou na Rússia porque é um exemplo gritante e é uma cultura cristã, tá, gente? Para ficar querendo a gente que fala assim, mas é porque cristão é mais fácil dialogar, não sei o que, não é bem assim. A gente tem muitos problemas com radicalismo cristão, né? Daí o pessoal parece que esquece do leste europeu, né? Esquece da Rússia, que a coisa lá é pesada, inclusive eles se alinharam na Constituição do país. Aqui ainda a nossa Constituição é laica, né? A Constituição da Rússia não é laica, não é mais laica. Ela é ligada à Igreja Ortodoxa. Então, para intersexo, lá é melhor que aqui, porque você conseguiu introduzir essa discussão, inclusive, no Ministério da Saúde, num governo que nega todas as diversidades, tá? Aqui não, aqui a gente não consegue isso, porque é negado a existência ou associada à escolha, né? Desde as questões LGBTQIA+, e o I junto
Tanto que a gente não fala isso publicamente. Por quê? Eu percebo, por exemplo, a gente tem uma cultura latina, né? Se a gente começasse a falar mais sobre intersexo, isso acarretaria a menor discriminação não só para a questão intersexo, mas para as outras siglas. Porque se você tem corpos que não são binários, né? Corpos que têm ambiguidade, a natureza faz a pessoa assim, né? Que gosta de usar a natureza, né? Então, Sim. a homossexualidade também é tão natural quanto, né? A bissexualidade, a pansexualidade, a transgeneridade. Então, não querem que tenha esse raciocínio. Então, eu vejo aqui, nesse sentido de discussão política, que tem mais perseguição do que na Rússia, nesse sentido, né? Sim. E porque violência, assim, é bem parecida, né? É muito próxima, assim, não de assassinatos, tá? Inclusive, porque lá não é difícil fazer o levantamento, mas a violência lá é muito próxima, de agressão, né? É isso. Sim. Eu falo demais quando eu pego pra falar. Imagina. Eu quero mesmo que você fale bastante. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Já tô íntima, já chamei de dia. Em 2019, né, o STF reconheceu a LGBTI-fobia como crime. E incluiu as pessoas intersexos, né, nessa decisão. Como que você, hoje, né, principalmente por conta da ABRAE, etc., identifica a comunidade, o acolhimento e etc. Eu, desde o Congresso, eu uso sempre para tudo LGBTI+, né? Uhum. Mas eu gostaria de saber como que você e a ABRA identificam, visualizam o acolhimento da comunidade, a inclusão das pessoas intersexo nas pautas, nas discussões. Eu sei que você já falou um pouquinho da questão da militância, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre esse cenário. Então, olha, eu acho ainda bem complicado, assim. Claro que a gente tem muitos aliados e aliadas e aliadas que apoiam a causa intersexo, mas a questão intersexo ela é muito invisibilizada em todos os meios, né? Inclusive no meio LGBTQIA+, né? E nesse meio, assim, tem muita gente que não sabe o que é intersexo. Então, sem saber, não se alia à questão, né? Não fala sobre, né? E isso dificulta muito o nosso acesso em alguns espaços de discussão, né? E também tem pessoas LGBTs que têm questões com a intersexualidade por ser algo biológico, assim, propriamente dito biológico, só ali no recorte biológico, que tratam como doença. Eu já ouvi gente tratando pessoa intersexo como doente. Tipo, pessoa trans, né, gay, se referindo a pessoas intersexo como doença, né? Já vi, inclusive, não na internet, né, mas assim, tipo, um debate, né? Na vida, na vida. Isso, na vida. E eu fiquei assim, horrorizada, né? Eu acho que a pessoa não publica porque sabe que vai ser atacada, né? Vai ficar gravado ali, né? Mas nas discussões, outras discussões por política pública que já se referiu a isso, que acha que não teria que estar na sigla. Só que eu entendo esse olhar em relação à questão biológica, mas a gente na sigla tende a ajudar muito mais por mostrar a diversidade biológica, né? Só que é difícil, assim. Infelizmente, tem esse movimento, sim. Inclusive, tem um movimento que é aquela aliança LGB, né, que ataca, né, até as pessoas trans, ataca pessoas trans, pessoas intersexo, que é um movimento tem grandes bases no feminismo radical, inclusive, né, é bem intenso. Sim. Você tem uma média hoje de pessoas que fazem parte da ABRAE, que se filiam, que são pessoas intersexos, são aliadas à causa, como que a associação se organiza hoje nesse movimento de pessoas que apoiam, que estão ali juntas com vocês Então, no ativismo. é porque, assim, a Braille, ela tem vários setores, né? A gente tem as pessoas que são só assistidas, né, que nos procuram, e tem aquelas que são assistidas no sentido de estar ali
recebendo alguma ajuda, e essa ajuda, ela às vezes é financeira, quando a gente tem algum recurso para isso, ou é de jurídica, principalmente a jurídica, né, que é em relação à discriminação, mudança de retificação de nome, né, agir ali aliada ao Ministério Público para não operar, que tem esses pais que nos procuram, porque é o hospital quer obrigar a mãe a operar a criança, inclusive Que procura o horror, terceiro gente. lar. Aham, a gente tem casos assim, né? A gente, assim, não é raro, não, né? Não é raro. Porque a mãe, às vezes a mãe é muito simples, mas ela não quer operar a criança, e os médicos denunciam para o Conselho Tutelar para obrigar a mãe a operar, né? Inclusive teve um caso que chegou assim quase o juiz determinou que a criança fosse operada, né? Mas a mãe ia deixar, porque ela estava morrendo de medo de perder a criança, e daí a assistente social do hospital achou muito errado o que estava acontecendo, procurou a promotora, falou da gente, e a promotora entrou em contato com a gente fez esse meio de campo de ajudar a promotora a redigir uma petição, né, que eles fazem, sei lá, acho que é uma petição. O pessoal do direito que está na ABRAE que sabe direito sobre isso, como que chama. Para dar argumentos para o juiz não operar. Meu Deus, a minha gata abriu a porta, gente. Ai, os gatos, eu tô com dois gatos aqui no quarto, daí a outra, desculpa. Ela literalmente, com a porta fechada, pá, abre. Você fala, meu Deus, é um espírito. Não, é a gata. O Bisaguinha faz a mesma coisa, que ele tá aqui também, meu cachorro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os impactos do preconceito hoje? Esse preconceito, né, tem algum viés aí direcionado à questão da população intersexo? E também quanto à questão da terapia, né? Se a Brai tem um respaldo de psicóloga, se você faz terapia, se vocês indicam, como que estão essas questões? Então, a gente, assim, vamos começar lá. Nós, de psicólogo, nós temos voluntários, né? Mas os voluntários ajudam mais nessa questão de palestras, de atuações, né? Onde a gente vai discutir saúde mental, ou ajudar a pessoa intersexo a procurar na região um profissional da psicologia para atender. A gente não tem atendimento psicológico ainda, porque a gente não tem um profissional da psicologia contratado ainda por questões de recurso mesmo, mas a intenção mais para frente é que tenha para atender pelo menos os assistidos, né? Quem procura e se cadastra. Porque, assim, a ABRAE, atualmente, ela é composta, assim, em membros, porque a ABRAE é uma associação privada, né, que é uma ONG, né, e daí Sim. tem todas umas burocracias, que no Brasil é o país da burocracia, então tem que ter burocracia, porque quem está nessa associação, na grande associação, né, responde criminalmente, né, então qualquer coisa que acontece vai responder. Daí tem voluntários, a gente tem atualmente 20 voluntários. Ativistas, nós estamos com 30 ativistas, né, pessoas associadas à ABRAE que associadas no sentido assim, tá interligadas, não que são parte desse grupo grande ali, Sim. que atuam representando a ABRAE, tá? E tem assistidos, né? Assistidos mais próximos, que são os que estão cadastrados, a gente tem 37 famílias, né, que são famílias que recebem assistência, e geralmente a assistência é relacionada a fraldas, tanto que a gente tem o Pix Day, né, vou até falar depois disso, que a gente sempre pede ajuda nesse sentido. E são famílias que, geralmente, essas crianças que passaram por cirurgia e estão arcando com as consequências da cirurgia precoce, né, porque teve um alto índice de mutilação mesmo, lesionou até bexiga, uretra, né, e ânus. Então precisa de fralda. Mas a gente tem várias pessoas mesmo que nos procuram, mas não para associar ali, ou porque querem entender, né? E precisam de alguma ajuda nesse sentido. Para entender a intersexualidade, quer se entender, a gente faz a recepção, né, com o serviço social. E muitas vezes a pessoa não quer ficar ali na BRAE, né? Porque não é porque a BRAE é a Associação Brasileira de Intersexo que toda pessoa intersexo tem que estar na BRAE, né? A gente vai dar o apoio, mas tem pessoas que não querem, tem muita gente. Assim, passou muita gente, eu não sei nem o número, porque, nossa, todo dia eu recebo mensagem no inbox de pessoa intersexo só querendo se entender, né? E nos procura. Então, assim, passou muita gente nesse sentido. Agora,
muitos têm medo também de aparecer, né? Medo de estar associado de alguma maneira, estar sendo entendido também, e alguém descobrir que é intersexo, porque, né, a gente está num país violento, que é a comunidade, e como eu falei, existe um preconceito que a gente chama de intersexismo, né, que é o preconceito, que é a discriminação relacionada à questão intersexo, não admitir que uma pessoa pode ter características biológicas de ambos os sexos, que gera, o intersexismo gera a intersexofobia, que pode ser a agressão, o ataque, a exclusão e a cirurgia sem consentimento, tá? E as pessoas intersexo ainda, por ter uma questão intersexo, que dizer, operada sem consentimento, pode passar por uma transição de gênero, ou ter um processo de transição de gênero também, né? E sofrer a transfobia e a homofobia. Lembrando por quê? Porque no Brasil tem um desconhecimento do que é ser trans, do que é ser homossexual. Tem muita pessoa que confunde e age com homofobia com pessoas trans. Mas a pessoa trans não é homossexual, né? Mas é porque tem raiva de homossexual, então uma pessoa trans, acha que a pessoa trans é homossexual e ataca a pessoa. Então, assim, então, tem todos esses atravessamentos, né? Apesar da violência ser uma violência transfóbica, né? Eu falo pela minha própria vivência, eu sofri todas essas questões, né? Tipo, na infância, sofri muita homofobia, porque eu era uma criança criada pro gênero masculino, então, tipo, era diferente, então as pessoas achavam que eu ia ser gay, então por eu ser gay, eu sofri essa homofobia. Quando eu fiz a transição de gênero, sofri a transfobia, associada à intersexofobia, porque as pessoas não admitiam que eu tinha algum tipo de ambiguidade. Então, e hoje ainda sofro transfobia e intersexofobia, né? Por causa do intersexismo. Sim. Mas assim, eu fiz terapia por 7 anos, não faço mais, mas recomendo fazer. Inclusive, eu tô sentindo falta. Eu não tô fazendo porque eu estou num processo complexo, mas eu tô indo no psiquiatra. Mas eu preciso da terapia, porque eu tô, tipo, tendo que arranjar tempo para estar na BRAE, para fazer o ativismo, para fazer palestra e live, para atuar no ativismo de advocacy, né? Que o ativismo envolve o ativismo que eu faço nas redes sociais, envolve o ativismo que eu faço em palestras, e palestra, curso, workshop, daí tem as lives, daí tem o de advocacy, que é fazer ir no legislativo, e no executivo, né? E no judiciário. Então, assim, ainda eu tento trabalhar nesse processo, né? Atualmente eu sou uma das contratadas da Abrai, que a Abrai tem só 3 funcionários, né? Que eu que faço a articulação, a gente conseguiu fazer isso para poder estar mais voltada para isso, né? De eu sair da terapia ocupacional e estou estudando para o vestibular. Então, tá bem complexo. E ainda O precisa Danilo, comer, viver, ter vida então, social, familiar, tudo isso, né? a minha terapia, que é errado falar isso, mas eu tô falando assim, o que me dá um alento é quando eu tô com meus amigos, quando eu tô com a minha família e quando eu tô no meu esporte, que eu adoro fazer atividade física. E eu, né, é isso. Mas assim, eu não consigo, por exemplo, nesse momento, fazer terapia. Porque assim, onde eu vou colocar no horário da terapia? Sendo que, tipo, domingo e sábado, daí domingo e sábado com a minha família, eu vejo amigo e tal. Mas a minha intenção é, resolvendo uma dessas questões, né? Pelo menos, por exemplo, passando no vestibular, de não ter que ficar estudando. Não que a gente não vai, depois que você tem que ficar estudando, né? Mas O assim, resto você da vida, né, Johnny? porque você quer passar no vestibular, às vezes eu estudo agora há pouco, mesmo antes da live de você, eu estava lendo sobre como fazer uma redação, dormir lendo ali. Eu estava tão cansada. Mas como eu tinha avisado a minha mãe que ia participar de live, ela me acordou. Porque, nossa, mãe, obrigada. Porque você imagina se eu perco. Mas por quê? Eu estava lendo como faz redação, os temas da redação, possíveis temas da redação, e dormir. Porque eu ando muito cansada. E é isso. Mas eu recomendo para terapia, com certeza, todo mundo que tiver condições, que tiver alguma dúvida em relação a questões que está passando, tiver um sofrimento psíquico, tem que fazer, né? É o que todo mundo fizesse. Né? Eu tenho essa falha em não estar fazendo por causa dessa questão do tempo, mas eu pretendo, se eu passar no vestibular, que daí Vai passar. Nós vamos rezar, fazer uma corrente aqui. que daí já diminui, porque eu lembro da época da faculdade. Quando eu fazia faculdade, eu estudava no horário da faculdade. Porque às vezes eu ia para a faculdade, daí, lá eu já estudava. E o curso que eu vou fazer vai ser praticamente integral, mas eu sou dessas, eu vou ver a carga horária, né? E não é o tempo todo, tem várias lacunas, né? E Sim. nas lacunas
lá para não trazer para casa, só na semana de prova, mas é exceção. Daí dá para eu encaixar uma terapia. Por isso Qualquer que coisa depois a gente conversa aí sobre isso também. E uma indicação legal também, até para as pessoas que são assistidas, é o projeto Remonta, que fala bastante sobre o atendimento também para pessoas LGBTI+, então isso inclui também pessoas intersexo. Pode ser até um caminho legal para que, de repente, se vocês não tiverem lá, né, voluntários para atender, no projeto vocês conseguem atendimento voluntário e social também. Pode ser e depois um- que passa uma certinho o aliança nome, bacana. Claro, passo sim. Passo daí sim. eu mando, inclusive, para presidente, sobre, até porque pode ser Sim, uma articulação que a gente poderia fazer. Porque sim, com tem, certeza. tem pessoas, várias pessoas intersexuais precisando de atendimento, só que a gente não consegue oferecer, porque a gente tem que separar recursos para as pessoas, 3 pessoas que estão trabalhando e atuando direcionada à questão da BRAE, né, que é eu, Danilo, e o assistente social. E a gente tem as contribuições, arrecadamento para fralda, para alimento, de autocuidado, assim, de higiene pessoal, alimento. Tem outras coisas que as pessoas não sabem, que tem associação, isenta de alguns impostos, mas tem vários impostos para pagar, Sim, com né? certeza. E são coisas que as pessoas não sabem, assim, as retificações de nome que a gente faz, né? Tem que pagar advogado, né? Por mais que o Sim, advogado, igual, tem advogado que a gente tem que pagar e tem igual advogado que ajuda a gente. Só que tem que pagar o cartório, tem que pagar outras coisinhas específicas de liminar, agora você até falou o nome, né? sim. Liminar, acaba pagando, e daí esse recurso vem do quê? Das doações, das parcerias que a gente faz, e é isso, assim, a gente quer, com certeza, assim, ter psicólogo, né? Sim, Isso seria interessante. sim, depois eu te passo na DM. A gente tem 3 minutinhos, né, para encerrar do horário que eu te prometi. Não, E dá também para ir vou até mais rezar pro. assim, se tiver mais questões, dá para ter 8h05, né? Que eu tenho uma live às 8h30. É, você tem uma live, eu tenho só o meu do Instagram derrubar. Enquanto ele não derrubar, a gente está aqui. Mas eu queria pedir para você falar, né, deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo agora ou que ainda vão assistir essa live, alguma coisa que eu não tenha perguntado também que você acha bacana colocar aqui, acho que fica o espaço aí para você. Eu gostaria de agradecer esse momento, né? O convite para participar na live, que eu acho muito importante tocar nessa temática em todos os espaços possíveis. Né? E também gostaria de agradecer a paciência que você teve, porque você entrou em contato comigo. Eu estava fazendo uma live, tipo, uma atrás da outra, no mês da Sim, visibilidade, não tinha como eu, eu fazer alguma live. Né? Tipo, todos os dias tiveram lives, e tinha o trabalho, tinha os estudos, eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer. E você, né, teve paciência de me aguardar, eu agradeço por tá isso. tranquilo. Né? Eu acho importante que as pessoas pesquisem mais sobre intersexualidade, as variações biológicas referente aos corpos, né, intersexo, apoiem essa luta que nós temos contra, principalmente, a mutilação genital intersexo e também os tratamentos médicos compulsórios, né, e também a nossa luta por uma retificação específica, né? Porque a gente não quer que reconheça, do ponto social civil, o terceiro sexo, por causa de alguma. Porque as pessoas gostam de associar como se fosse moda. Ah, é uma de moda. Não é, gente. Os corpos intersexos e corpos diversos, a gente inclui pessoas trans, sempre existiram. Nós estamos num momento da sociedade que nós estamos tentando evoluir enquanto sociedade, né, enquanto civilização. E as pessoas têm direitos civis, têm que ser respeitadas. Tem gente intersexo que vai querer ser identificada como seu corpo é, não quer ter alteração. E assim, é um respeito, é um direito civil que tem que se garantir. Não tem um terceiro registro para essas pessoas, tá? E para bebês, todos os bebês que nascem, têm genitália ambígua, terem a certidão intersexo para proteger de cirurgia. Se essa criança está crescendo e começa a se dizer eu me identifico como masculino, como feminino, que ela possa mudar para isso também, né? Porque é documento. Só que a gente precisa ter algo que legalize o terceiro gênero, né? Seja intersexo, seja diverso,
e possibilite isso, sabe? Na própria normativa, garanta que os pais façam essa mudança quando a criança puder se manifestar, quando se tiver certeza disso, no fato, né? Porque não pode ser porque, eu quero ter um filho. Se nascer intersexo, vai ser filho. Se nascer intersexo, vai ser filha. Não é desejo do pai. Da pessoa que nasceu já é um ser humano com direitos, então tem que ser desejo da pessoa, né? Então, nos apoie nessa luta, que é muito complexa, porque envolve estruturas que há anos, né? Pelo menos 1000 anos tentam invisibilizar a gente e fingir que a gente não existe, tá? É isso. Eu gostaria de pedir que quem acompanha o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho da Abrai, que se puder, programar um Pix de R$ 2 para a gente, né? R$ 2, a gente pede R$ 2, porque se cada pessoa que nos acompanha aqui na internet, né, ouve o trabalho da Abrai, doar R$ 2, a gente vai ter recursos para aumentar, inclusive, esses atendimentos. Uma vez por mês, a gente faz o dia do Pix Day, no qual a gente pede R$ 2, mas a pessoa pode fazer em qualquer momento. Não precisa ser no dia do Pix Day, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. E quem quiser E saber onde a mais do gente trabalho, acha os dados do Pix de vocês? Tem no Insta da Brai, tem no seu, onde a tem no gente Insta da acha? Brai, tem no Insta da Brai. No meu Insta tem publicações do Pix Day, inclusive tem uma que é minha penúltima publicação que tem o Pix Day. Então, entrando no meu Instagram e entrando no Instagram da Brai, entrando no Instagram da Thaís, que é a presidente, vocês vão encontrar, tá? Sim. Que E mais? depois eu vou colocar também nos meus stories, vou deixar lá o Pix de vocês, para que os coloridos aqui da minha página também façam esse movimento, pelo menos agora essa semana, nos próximos dias, já fica registrado. Toda vez que vocês postarem, eu me comprometo a de repostar também na página da minha página, Psicóloga LGBT. Tá bom? Tem muita gente Muito aqui bom. mandando beijo, falando que você é maravilhosa, que a Dione é incrível, agradecendo a Muito live, obrigada. as informações. O intuito é esse, né, além de eu ser uma aliada de todas as siglas da comunidade LGBTI+, eu quero me disponibilizar também às pessoas intersexo, que precisem de atendimento, que queiram conversar, eu estou à disposição. E agradecer muito, muito poder conversar com você. Já é uma pessoa que eu sigo, que eu gosto, que eu acompanho. E é isso. Conte comigo sempre que você precisar. Depois eu vou te chamar lá no direct, deixar meu WhatsApp. Se você precisar de alguma coisa, tiver alguém precisando de alguma coisa na Brai, conte comigo. Tá bom? Eu tô tentando lembrar o Pix, mas eu não sei de cor, gente. Tinha muita coisa na minha cabeça, eu não lembro, senão eu já falava. Tentando Eu até ponho olhar aí aqui no. nos stories, se Mas você assim, quiser. Não tem pra problema. mim, se vocês entrarem no meu perfil, tem essa, é a minha penúltima postagem, já tem lá, que é o CNPJ da Brai, mas eu não lembro de cor. Oh, meu Deus. Mas Não tem tem lá. problema, eu Tá? reposto. Tá E tranquilo. assim, até te convido inclusive, quem sabe fazer uma live pelo perfil, porque esse é pelo meu perfil, né? Fazer pelo Sim. perfil da Brai, né? Pode ser comigo, pode ser com a Thaís. Depois você entra em contato com a gente, pra gente combinar certinho, Sim. tá? Depois eu Já te te passo o dou meu um oi lá WhatsApp. no Insta da Brai e conta comigo. Já aceitei o convite da live. Só marcar que a gente faz sim. É para isso, a gente se ajudar mesmo, né? A gente precisa de psicólogos, psicólogas, psicólogos que trabalhem com as questões LGBTQIA+, e a gente faz tipo um trabalho junto, de união Sim, mesmo, né? sim. Acho Vamos que tende a. fortalecer. Aham. Muito Obrigada, obrigada. Dione. Um Desculpa pela beijo. correria, né? Por causa da outra Imagina, live, super mas a gente pode feliz. marcar mais, tá bom? Vamos sim. Brigadão. Agradeço a todos os seguidores da Dione que estão aqui. Agradeço as coloridas. Um beijo para vocês. Vou deixar a live salva. E até mais. Beijo. Tchau, Até. tchau.